Metafísica da morte de Jorge Sima. Nos seus aspectos mais íntimos, em cada época da civilização, a vida está em estreita interação com o sentido que se atribui à morte. A nossa concepção da vida, a nossa concepção da morte, nada mais são do que dois aspectos de um só e único comportamento fundamental. Se bem que as reflexões aqui propostas se proponham a deduzir seus resultados a partir dos mais diversos conceitos de morte, bem podem, pelo método empregado, ilustrar o modo como uma forma de pensamento nascido numa dada situação cultural se situa em relação a este problema. O que antes de tudo distingue o corpo não orgânico do corpo vivo é que a forma que o limita é determinada de fora, seja no sentido mais exterior, de que ele para onde um outro começa, vindo opor-se à sua extensão, seja de que ele obedece a influências moleculares, químicas ou físicas. Assim, a forma do rochedo é constituída pela erosão, a da lava pela solidificação. O corpo orgânico dá a si mesmo a sua forma de dentro para fora, deixa de crescer quando as forças inatas que o determinam tenham atingido seu limite, e estas forças determinam constantemente de modo particular da sua extensão. As condições do seu ser também são as da forma em que este se manifesta, enquanto para o objeto não orgânico, estas últimas residem fora dele. O segredo da forma é que ela é o limite e é ao mesmo tempo o objeto e a sensação do objeto, o lugar onde o ser e o não mais ser do objeto são um só, e para fixar esse limite, o ser orgânico, ao contrário do ser inanimado, não tem necessidade de um terceiro. Ora, o seu limite não é somente espacial, é igualmente temporal. Como o ser vivo morre e a morte se coloca ao mesmo tempo que a sua própria natureza, pouco importando que a necessidade esteja já compreendida ou não, a sua vida assume uma forma na qual a combinação do sentido qualitativo e quantitativo se dá diferentemente do que no espaço. Para compreender a significação da morte, tudo depende da medida em que nos liberarmos da ideia das parcas que exprimem o aspecto sob o qual a vemos habitualmente, como se num momento dado, o fio da vida fosse bruscamente cortado, como se a morte impusesse um limite à vida, no mesmo sentido em que o corpo não orgânico para no espaço porque um outro corpo com o qual ensinado tem a vir o empurra e determina a sua nova forma. Quer dizer, a própria sensação do seu ser. Assim, a maior parte das pessoas visualiza a morte como uma profecia sombria que sobrevoa a vida, mas que só tem a ver com ela no instante da sua realização, assim como sobrevoou a vida de Édipo a profecia de que, num dado momento, haveria de matar seu pai. Na realidade, no entanto, a morte está, de saída, intimamente ligada à vida. É isso aí, hasta la vista, até a próxima.